Salve, salve nação concurseira, edital da UFPB publicado. Quer garantir sua aprovação? Então preste atenção nessa revisão exclusivíssima que preparamos para você. Eu sou o professor Mourão de Língua Portuguesa e componho a equipe especializadíssima em aprovação do IAP Cursos Online, estabelecimento com mais de 25 anos de credibilidade e aprovações nos mais diversos certames, inclusive no da UFRN no estado do Rio Grande do Norte. Então é isso, são 127 vagas para os cargos de nível médio e superior. O destaque é o cargo de assistente de administração, que exige o ensino médio completo e conta com 50 vagas. Prazo de inscrição, 21 de janeiro a 25 de fevereiro, com remunerações que vão até R$ 4.180,66. Olha aí, dinheirama! A prova objetiva será dia 7 de abril de 2019. Para essa revisão, vamos focar nas questões elaboradas pela OCP, organizadora e elaboradora do certame. Salve, salve nação concurseira, e como por mim dito, vamos agora a uma revisão exclusiva para você, candidato que quer ser futuramente aprovado no certame aí, já publicado o edital da UFPB, com a revisão exclusiva para você por meio do IAP Cursos Online, equipe da qual eu faço parte, equipe especializadíssima em aprovação, para que você tenha uma ótima performance em seu certame. Então, conforme por mim dito, vamos resolver algumas questões para que você se inteire do provável perfil de prova com o qual deparará na sua porvindoura avaliação. Vamos nessa então? Questão de número 1, como vocês bem observam, olha aqui, futuros aprovados, questões AOCP 2018, selecionadas pelo professor Mourão aqui para que vocês se inteirem junto ao perfil da prova AOCP. Atualizadíssimas as questões. Iniciemos nosso estudo. Questão de número 1 nos diz o seguinte: de acordo com a acentuação gráfica das palavras na língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Questão das mais corriqueiras, acentuação gráfica. Pelo que eu pude perceber, galera, nos últimos certames, eles não nos têm cobrado, em hipótese alguma, pelo menos nas últimas provas, alguma coisa relativa à reforma. Mas é sempre bom dar aquela analisada e num curso mais avolumado, por óbvio, o professor Mourão aqui vai trabalhar com os senhores conteudisticamente a parte inerente à reforma ortográfica. Mas em tom revisional, letra A. Observemos. Confortável é acentuada por ser uma palavra proparoxítona, só para que nós lembremos, hein? Sílaba tônica sendo a última oxítona, sendo a penúltima paroxítona e a antepenúltima, sempre isso de trás para frente, chamada de proparoxítona. O que é que nós temos aqui? Observem bem, confortável tem sua sílaba tônica aqui demarcada. Acompanhe-me, ó. Em tá. Penúltima sílaba tônica que justifica a acentuação pela terminação em L. Na verdade, se trata de uma paroxítona terminada em L. Letra A, portanto, errada. Letra B, psicológico. Vamos logo observando, ó. Antepenúltima sílaba tônica, de trás para frente. Aqui é a oxítona, observem-me, ó. Paroxítona e proparoxítona. Então aqui seria uma proparoxítona. E ele fala, é acentuada por ser uma palavra paroxítona, já está errado, terminada em O. Passemos a C, deixa eu baixar aqui por gentileza, certo? Deixei bem, né, destacado para que vocês acompanhem aí nossa resolução. Letras C, D e E. Passemos aqui. Sensível, deixa eu apagar esse ponto, já destacado por nós. Sensível, senhoras e senhores, sensível é acentuada por ser uma palavra oxítona terminada em L. Vamos observar se o que ele nos fala, o que ele nos afirma é correto? Penúltima sílaba tônica, justificada por se tratar de uma paroxítona terminada em L. O que é que nós temos então? Sensível é acentuada por ser uma palavra oxítona. Errado. Seria paroxítona terminada em L. Perfeito? Letra D. Bônus é acentuada por ser uma palavra paroxítona terminada em U seguido de S. Vamos ver? Ó. Bônus. Penúltima sílaba tônica da dissílaba. Acompanhe futuros aprovados. Olha aí. Bônus, sílaba tônica, o bom, não é isso? Terminou em U seguido de S, perfeita, pode marcar a sua resposta, letra D. Vou colocar aqui mesmo acima dela, ó, letra D, como sendo sua questão correta ao item enunciado. Para que confirmemos isso, letra E. A é um exemplo de um monossílabo que possui acento opcional.
de forma nenhuma. Monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, são por obrigação, não por opção, por obrigação acentuados, que aqui é o caso do nosso verbo haver, na sua forma monossilábica tônica. Portanto, ratificando a questão aí, item 1, com o material com o qual os senhores me acompanham para revisarmos questões AOCP, foco de direcionamento para o certame para o qual os senhores estão se preparando. Número 1, letra D. Perfeito, então? Passemos ao item 2. Item 2, senhores. Acompanhe-me aí, ó. O que é que nós temos em termos de análise, de sugestão para a nossa representação? Vou fazer a leitura com os senhores aqui para que acompanhem. Considerando as regras referentes à pontuação e sua função em cada contexto, assinale a alternativa correta. Vamos analisar então, item a item. Acompanhe-me aí na análise. Primeiro item, em essa proximidade da fotografia com o cidadão, deixa eu apagar isso aqui para você não ficar olhando para esse ponto destacado, né? Em essa proximidade da fotografia com o cidadão comum, entre outros quesitos, acompanhe-me, tem cumprido esse papel reflexivo. Olha aqui a pontuação destacada, os 2 pontos, hein? Ele colocou aí de forma sublinhada, em todas as demais também. Quem somos em meio a toda essa loucura que vivemos? A pontuação em destaque introduz um complemento da ideia apresentada. Quando ele fala complemento, não necessariamente é algo que venha complementar como assim seria um objeto direto, um objeto indireto. Situações em que sequer poderíamos cogitar o emprego de qualquer sinal de pontuação. Aqui é para falarmos sobre ideias, em tom de ratificação, de adição. Então aqui no sentido mais lato, quando ele fala, ó, complemento. Releiamos para que observemos isso. E essa proximidade da fotografia com o cidadão comum, entre outros quesitos, tem cumprido esse papel reflexivo. E aí vem, ó, caráter explicativo em complementação, em adição, por meio do emprego dos 2 pontos, a ideia antecedente, a ideia anafórica. Quem somos em meio a toda essa loucura que vivemos? A pontuação em destaque introduz um complemento da ideia apresentada? Sim, em tom aditivo explicativo. Sim, a completa em termos de informação antecedente aos 2 pontos, de forma aditiva e explicativa. Já nos parece que a assertiva aí, ó, é a letra A ao nosso item 2. Confirmemos, vamos às demais. Deixa eu passar aqui. Vamos às demais, senhores. Nós temos, ó, itens B, deixa eu subir mais um pouco, e C para que analisemos. Itens B e C. Me acompanhem. Olha o que nós temos. Acompanhe-me, candidatos futuros aprovados, que, claro, estarão conosco nessa árdua, mas glorificante jornada no final com sua aprovação. Letra B. É memória, testemunho de uma época, de um acontecimento, ou apenas recordação de um momento importante da história pessoal? Barrinha aqui destacado, ó. Pessoal familiar. Entramos aqui com a representação de tanto alternância como também de adição. Ou seja, seria só pessoal, seria só familiar, ou então ambas. Essa seria a representação aqui por meio dessa questão da barrinha, né, que nós temos. A pontuação destacada indica que, ao final da frase, o leitor pode optar por uma das 2 opções, pessoal ou familiar, de acordo com o contexto. Não é bem isso. Não podemos afirmar categoricamente que seria isso. Eu posso, ó, no mesmo instante, pensar só em uma, como só em outra, como também, e é o mais viável que nós pensemos e reflitamos, ó, em ambas. O tom aqui está mais para uma o quê? Adição, concomitância. Percebeu o futuro candidato aprovado? Tranquilo? Letra C. Nós temos aí, agora a fotografia é a cura da baixa estima. Veja, destacado aqui, ó, nossa interrogação, pergunta retórica, questionamento direto. Releiamos. Agora a fotografia é a cura da baixa estima? Olha o que ele disse. Pontuação destacada indica uma finalização, perfeito. Exclamativa, errado. Aqui está o erro à questão. Não é exclamativa, seria o quê? Interrogativa. Interrogativa. E aí vem, dentro do contexto, questão C também, letra C, perdão, portanto também errada. Letra C errada. Prosperemos, passemos aqui as letras D e E. Letras D e E.
O que é que nós teremos em cada uma delas? Observemos, venha comigo. Letras D e E nós teremos, ó. Em outro fator interessante, acompanhe-me. Em outro fator interessante que nasce dessa proximidade é a... Desculpa, em outro não. Em outro fator interessante que nasce dessa proximidade é a quebra, estão aqui, ó, os parênteses, um deles demarcado, mesmo que ainda de forma tímida, mas o outro de padrões. A pontuação em destaque informa ao leitor que ele deve ignorar o trecho entre parênteses de forma nenhuma. A propósito, nós temos aqui, damas e cavalheiros, ó, futuros aprovados, uma intercalação. Uma intercalação. E em sendo intercalação, por óbvio, a pontuação lhe será obrigatória, ou seja, ou entre parênteses, ou entre travessões, ou entre vírgulas. Também vale salientar e cabe frisar que nas intercalações, normalmente nós temos o quê? Citações, enumerações, refiro-me a citações de discurso alheio, tá bom? Enumerações, ou então apenas orações intercaladas. Mas verdade é, em qualquer que seja a circunstância, pontuação obrigatória e a informação dentro soma sim para a interpretação do todo textual. Questão, portanto, aí na assertiva 2, no item 2, letra D, errada. Letra E. Em é aquele bônus de se ter um trabalho humano atencioso, buscando olhar além do que somos. Temos aqui as aspas, ó, demarcadas. Treinados a olhar. Acompanhe-me. A pontuação em destaque indica que essa é uma palavra comum que pode ser usada em vários contextos sem diferenciação. Por óbvio que já está errada pelo que ele disse ao final. Independente da questão do uso das aspas, na língua portuguesa, a inserção contextual é fator determinante preponderante para que você tenha a interpretação do enunciado, a interpretação do sintagma, ou seja, da palavra. O contexto é sempre fator definidor para a intenção semântica de quem escreve a redação. Já estaria equivocado. Agora, Moura, em particular, com relação às aspas, o que é que eu devo analisar, o que é que eu devo verificar? Normalmente elas são empregadas para indicar ironias, estrangeirismos, né? Palavras estrangeiras que são adequadas ao nosso vocabulário, à língua materna, ou então para apenas destacar o sintagma, a expressão, a palavra, para representar sentidos figurados, ou então o uso impróprio ou desvirtuado, que é o caso da expressão destacada, que seria essa situação. Então, em nada tem a ver aí com relação ao que ele disse, da pontuação em destaque, indicar que essa é uma palavra comum que pode ser usada em vários contextos, sem qualquer diferenciação. Não seria isso. Letra E, portanto, também errada, e tem duas respostas, como constatamos, letra A. Letra A. E é assim, basicamente, que a nossa banca OCP nos vem cobrando itens relativos ao conteúdo pontuação. Passemos a outra para que observemos outro perfil de cobrança dela. Outra aí, questão 3, envolvendo um tópico aí dos mais cobrados, viu? Regência. Muita atenção a esse tópico aí. Fiquem alertas. Regência, seja de âmbito verbal ou nominal. Deixa eu só fazer para vocês aqui um adendo, um esclarecimento no que tange a isso. Muita atenção. Damas e cavalheiros, senhoras e senhores, olha para cá. Na hora que ele nos diz, ó, de acordo com a regência, primeira coisa com a qual nos preocuparmos, regência, tanto faz assim ser chamada, como também, ó, predicação, ou ainda transitividade. Transitividade. Regência, predicação ou transitividade. Por essa ótica, Moura, consiste em que essa avaliação de regência, de predicação, de transitividade? Primeira coisa com a qual você se preocupar, se o termo requer ou não complemento. É o primeiro ponto. Ele requer ou não complemento? Beleza. Segundo ponto, se requerer o complemento, é requerer. O verbo é requerer. Não é requiser, não é o verbo querer, nesse caso é requerer, solicitar. Caso ele requeira aí complemento, como virá esse complemento? Se sim ou se não introduzido, regido por preposição. E aí entramos no outro ponto. Termo regente, Moura, consagra-se como sendo quem? Aquele que requer, que pede a preposição. Termo regido, Moura, configuraria quem? Aquele que é introduzido pela preposição. E aí, diante do que nós acabamos de expor, ele ainda menciona regência de âmbito verbal e regência de âmbito nominal. Acompanhe-me.
Verbo, indicativo de ação, é o ponto maior, não tem para onde correr. Falando-se em nomes, não esqueçam, muitos erram só em pensar em substantivos, equivocados. Substantivo como também quem, Moura? Adjetivo ou advérbio, tá ok? Todas essas classes de palavras, estas morfologias aí por mim mencionadas, são nomes na língua portuguesa. Então, a partir de hoje, mencionou para vocês, principalmente no que tange a questões de regência. Regência nominal, você procurará substantivos, adjetivos ou advérbios, ok? Prosperemos aqui na leitura. De acordo com a regência verbal e nominal na língua portuguesa, considere o trecho a seguir assinale a alternativa correta. Um trabalho sensível e delicado, que exige tato do profissional, uma experiência especial para o retratado e para o fotógrafo. Trabalhar com público e padrões fica mais interessante, acompanhe, mais interessante, quando a proposta é ir além do senso comum, tocar vidas e colaborar. É aquele bônus de fazer um bom trabalho, buscando olhar além do que somos treinados a olhar. Percebam? Esse é o trecho que nos lastreará para a resolução das questões e das alternativas que por ele serão sugeridas. Vamos a elas então? Vamos à frente. Questão de número 3. Vamos ver. Está no outro lado aqui. Deixa eu só adequar. Perfeito, aí para os senhores, muito bem destacado até a letra E. Perfeito, então, vamos analisar, deixa eu só apagar aqui para os senhores, para que fique tudo clean, tudo claro, para que nós analisemos e julguemos aí, dentre as alternativas por ele apresentadas, qual seria a correta. Perfeito? Deixa eu colocar isso aqui, continuemos. Letra A. Todas as preposições no trecho indicam regências nominais, ou seja, são oriundas de nomes substantivos, adjetivos, advérbios. É só você analisar a partir da leitura. Venha comigo. Nós temos aqui, ó, primeiro trecho, de cara. Um trabalho sensível, delicado, que exige tato do profissional. Beleza? Tato é nome, realmente tem a regência nominal aí. Uma experiência especial para o retratado, especial adjetivo, regência nominal. Vá me acompanhando com o material aí do qual você dispõe. Aí ele diz, ó, para o retratado e para o fotógrafo, trabalhar com o público, eis o que torna o item A equivocado. Na hora que eu digo trabalhar com o público, a regência nominal, desculpe, a regência que aí está residente é a verbal, de trabalhar com o público. Trabalhar, termo regente, com a preposição requerida e o público, termo regido, que é introduzido por ela, já justamente anulando a possibilidade de a letra A ser nossa resposta ao item. Letra B. São exemplos de regência nominal. Use preposições como para, de e com no trecho. Acabei de demonstrar. O com já nega esse item como provável resposta. O com, que vem justamente proveniente do verbo trabalhar. Como nós acabamos de ler, trabalhar com o público, caso de regência verbal. E não, como ele afirmou aqui, caso de regência nominal, ok? Letra C. A regência verbal na frase, uma experiência especial para. Lembremos que aqui, ó, especial, como eu já lhes disse, trata-se de um adjetivo que caracteriza quem? Substantivo experiência. Acompanhe-me. E aí vem, ó, para a preposição requerida por quem, Moura? Pelo termo especial. O retratado e para. Especial também para o fotógrafo. Então aqui na verdade não é caso de regência verbal, já que especial é um adjetivo. É caso de regência o quê, senhores futuros aprovados? Nominal, como eu lhes disse. Falando-se em nomes, nunca esqueçam isso que o professor Mourão está lhes dizendo. Prestem bem atenção, senhores futuros aprovados aí na OCP, qual seja o certame. Revisão geral para isso. Substantivo, adjetivo, advérbio. Perfeito? Tranquilíssimo? Prosperemos. Letra D. Em um trabalho sensível, delicado, que exige tato, substantivo, do profissional. Veja, aqui nós temos ó, um nome requerendo a preposição e esta introduzindo outro, nesse caso o nome que é um adjetivo profissional. Ele nos fala aqui, ó, não há regência verbal nem nominal. Equivocado. Nós temos sim regência nominal.
a partir do termo tato, substantivo, requerendo a preposição do, e aí introduzindo o termo regido profissional, que nos é o quê? Um adjetivo. Provavelmente resposta letra E, observemos. Em exemplo de uma frase, é exemplo de uma frase com regência nominal e verbal. Ambos. Trabalhar com o público perfeito, trabalhar com, conforme já ilustrei acima em outras oportunidades, verbal aqui, ó, regência verbal. O verbo trabalhar requerendo com. E padrões, fica mais interessante quando a proposta é ir além do senso comum. Além, advérbio, do senso comum. Olha aí, ó, além disso. Além enquanto advérbio, sendo justamente um termo nominal, materializando tanto a regência nominal, que é o caso que ele diz aqui, como no caso do verbo trabalhar, a regência verbal. Resposta pode marcar aí como sua questão, sendo letra E. Perceberam o grau de complexidade de sua banca? É o que nós costumamos dizer, banca gramatiqueira. Ela trabalha a regra pela regra, não se preocupando tanto com a gramática tida contextualizada. Então, há que se ter aí perfil de análise, ou seja, volume de questões, para que você se familiarize com o perfil e saiba que tópicos em particular estudar. É isso que nós do IAP Online, língua portuguesa em particular com o professor Mourão aqui, fazemos em nosso curso. Perfeito, então? Vamos à questão de número 4. Questão de número 4. Prosperemos. Vamos a ela ver o que ela nos diz. Questão de número 4. Com relação à parte de colocação pronominal. Deixa eu só fazer alguns comentários aqui, ó. Em se tratando do item 4, me acompanhe. Deixa eu primeiro apagar, né? Para ficar visualizável para os senhores aí, embora tenham um material com o qual estão me acompanhando no decorrer dessa aula esclarecedora do perfil da AOCP. Item 4. Assinale a alternativa que apresenta colocação pronominal. Prestem bem atenção. Ao falar em colocação pronominal, frontalmente o pronome ao qual ele se reporta é o pronome oblíquo átono. Os, aas, lhes, mite-se nos vos, diante destes aí. Falou em colocação pronominal, basicamente com eles nesse caso lidam. Os pronomes oblíquos átonos, esses que eu acabei de listar para os senhores. Em posição de ênclise. Leia-se ênclise como sendo posterior à forma verbal. Posterior à forma verbal, senhores. E aí nós temos, ó, justificada pelo uso do verbo em qual forma nominal? Forma nominal do gerúndio. Falando-se em gerúndio, como é que nós a identificamos? Terminação NDO. Terminação NDO. E aí tem, ó, tendo em vista os pronomes destacados. Bom, dica para os senhores. Uma vez que ele nos centrou, nos direcionou para a análise e colocação de um pronome, como eu já lhes disse, normalmente pronome oblíquo átono, diante de verbo, e ele disse dos termos destacados, não há o que se pensar muito nem perdermos tempo. Vamos diretamente ao termo destacado e aí, de acordo com o pré-requisito que ele nos deu, julgarmos se o que acontece é o que ele quer. Só fazendo a releitura do enunciado. Assinale a alternativa que apresenta a colocação pronominal em posição de ênclise, ou seja, posterior à forma verbal, justificada pelo uso do verbo no gerúndio, aquele terminado em NDO. Muito fácil a questão, embora não pareça, mas é. E, tendo em vista os pronomes destacados, é aqui, ó. Letra A, você já vai nessa. O quanto nos olhamos. Olhamos está no gerúndio? Embora seja um pronome oblíquo átono, no nos, sim. Mas está no gerúndio, olhamos? Não. Entra aqui como presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo. Fora. Letra A está fora. Letra B. Deixa eu passar aqui. Letra B. Vou logo colocar letras B, C e D. Certo? B, C e D. Nós teremos. Acompanhe-me aqui, ó. Acompanhe-me. Revisão para você se nortear quanto aos aspectos mais corriqueiros de cobrança no perfil da prova OCP. Letra B. Olhou para cá, ó, do indivíduo perdido nesse cotidiano acelerado do século XXI, permitindo-se, pronome oblíquo átono, posterior à forma verbal e terminado em NDO. Pode marcar. Sua resposta é letra B.
Ele não queria um pronome em posição de ênclise, ou seja, posterior ao verbo, no formato ou na forma do gerúndio, terminação em DO, pode marcar a letra B. Confirmando a assertiva, letra C. Todos têm de conhecer e reconhecer sua beleza e celebrá-la. Aqui consiste na fusão da seguinte formatação. O verbo celebrar, forma do gerúndio, percebam, ó, forma do gerúndio, somado, ó, ao objeto direto que seria o a, pronome oblíquo átono. E aí quando nós temos terminações R, S, Z, somados a AAs, OOs, oblíquos que configuram objetos diretos. Estes assumirão os formatos lalás, no caso do AAs, ou lolós, no caso do OOs. Lembrando que a terminação nesse ato de fusão, ela se extermina, ela é exterminada e excluída. Assim sendo, ó, está correta a colocação, mas não configura o que ele queria. Posição de ênclise posterior ao verbo e verbo no formato do gerúndio, na forma nominal do gerúndio, que é o caso aqui. Perfeito? Letra D. Um ensaio com essas características tem um papel também social, psicológico, um olhar que trata e você lê tudo isso. Chega aqui ao que interessa, olha o que nós temos. Não as excluir. Era o que realmente interessava. Ele algumas vezes faz isso só para tomar nosso tempo. Eu quis ler para mostrar a vocês. O que realmente interessa é não as excluir. Lembrando, posição primeira aqui de próclise, justificadíssima pela presença do não, indicador circunstancial de negação, que configura o que nós chamamos de uma partícula atrativa, obrigando a colocação do pronome antes do verbo. Nesse caso já não é mais caso de ênclise, é próclise. E a terminação do verbo mora em R, que é infinitivo, é forma nominal infinitiva. E ele desejava quem? Forma nominal do gerúndio. Letra D, portanto, também errada. Até agora nos afigurou como resposta realmente letra B. Vamos justificar agora com a análise final, letra E. Passemos a ela. Letra E. Já vou aqui subir um pouco mais para já chegarmos à questão de número 5. Letra E. O que é que nós teremos? Vejamos. Até agora, em posição de ênclise com gerúndio, letra B. Letra B. Letra E. Nós temos que nos dizem. Analisemos só de forma setorial. Ele só queria que verificássemos a colocação do pronome junto ao verbo. Então não há necessidade de tamanha leitura. O que, independente da função que desempenhe, ele sempre configurará partícula atrativa, nesse caso, informações as quais, já que eu posso substituí-lo por as quais, trata-se de um pronome relativo, mas de toda feita, como eu lhes disse, partícula que, independente da condição que ostente, sempre será atrativa. Sempre será atrativa. E aqui, ó, obriga a colocação de próclise. O pronome antes do verbo e junto a ele. E dizem, Moura, é um verbo flexionado no presente do indicativo. Sequer forma nominal. Sequer seria do gerúndio. Questão, portanto, também errada. Errada para o que ele pediu. Mas a colocação aqui está devidíssima. Perfeita. Partícula atrativa, obrigando a colocação antes do verbo. Resposta confirmada, portanto, letra B, segundo o comando da questão apresentado. Maravilha, então? Questão de número 5. Deixa eu apagar aqui, para que vocês observem. Questão de número 5. Deixa eu subir um pouquinho mais. Questão de número 5. Ele fala o seguinte. Questão de pura e simples análise da morfologia das palavras. Reconhecimento. Nos requer pessoas, futuros aprovados, principalmente na banca OCP, para a qual estou aqui dando esse aspecto revisional aos senhores, e quizá estaremos aí juntos num curso mais denso, mais volumoso, para prepará-los a contento para esse tipo de avaliação. Aguardem-nos, estamos chegando, hein? Número 5. Em relação à morfologia e às classes de palavras, na língua portuguesa assinala a alternativa correta. Veja, morfologia é o estudo das classes gramaticais. Aspecto, em princípio, invariável, vez que Mourão, por exemplo, substantivo. Onde eu o puser, assim será classificado. Não há problemáticas no que tange a isso. Não há como você conjugar, não. Contextualizar e afetar isso
via de regra. Subterfúgios gramaticais existem dos mais diversos, mas a regra é morfologia, conceito inerente à classe de palavra, imutável, independente de contexto. Aí vamos observar o que ele nos diz. Vamos à questão número 5. Em relação à morfologia e às classes de palavras na língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Letra A. Em um trabalho sensível e delicado. Percebam, já que ele pediu para analisar a morfologia, já vemos que sensível caracteriza trabalho, delicado também o faz, trabalho substantivo, portanto os elementos caracterizadores que lhes são determinantes são adjetivos. Tanto sensível como também delicado configuram para nós adjetivos, nomes que caracterizam o substantivo, que é o determinado, trabalho. Aí vejamos, que exige tanto do profissional. Os termos destacados são advérbios. Fora. Acabamos de constatar. São caracterizadores do nome substantivo trabalho, portanto, nos são o quê? Adjetivos. Adjetivos, indicando o modo como é feito o trabalho do profissional. Errado, equivocado. Letra B. Em a fotografia, há muito é um recurso. Opa, uma dica de ouro numa hora dessa. Eu acabei de lhes dizer que via de regra, mas aí existe exceção, como sempre na língua portuguesa, e o mais atraente é um examinador, coisa que eu já o fui, né? Estive nos bastidores, por isso tem essa experiência aí, digamos assim, prática, né, empírica das questões de que são elaboradas para concursos públicos. Já fui dos bastidores e hoje estou aqui para os senhores para auxiliá-los no que diz respeito a essa análise. Vejam, via de regra, uma palavra como essa, recurso, é substantivo onde eu a puser. Beleza, mas também temos outras classes de palavras aí. Só que tem um detalhe. Existe um procedimento chamado de substantivação, tecnicamente denominado de derivação imprópria, no qual consiste em que? Consiste em que, Moura? Em se antecipar a qualquer classe de palavra. Se antepor a qualquer classe, artigo, numeral, pronome ou adjetivo. E com isso, esta classe deixa a condição que lhe era primitiva, independente de qual classe fosse, e passa a ser consagrada no contexto como um substantivo. Deixa eu lhes demonstrar aqui na prática uma situação dessa. Recurso não, que recurso já figura como substantivo. Na hora que você antecedeu esse artigo indefinido ou numeral, como queira consagrar, mas você antepôs um determinante a ele, só ratificando a condição de que lhe é peculiar de substantivo. Mas vamos dizer que eu dissesse estudar. Olha bem, estudar. Primitivamente, estudar é verbo. Mas vez que eu anteponha ao termo estudar, prioritariamente visto morfologicamente como verbo, um artigo, como eu fiz agora, estudar, um numeral, que também assim poderia ser concebido, um adjetivo ou um pronome, eu geraria o procedimento de substantivação. Ele passaria pela chamada derivação imprópria, mudança de classe de palavra, uma exceção gramatical, uma exceção da língua portuguesa. Ratifico, reitero, qualquer palavra que tenha anteposta a ela artigo, numeral, pronome ou adjetivo, passará pelo procedimento de substantivação. Como eu lhes disse, contexto é fator definidor para tudo na língua portuguesa. E aí ela deixa a condição que lhe for primitiva e passa a ser concebida como um substantivo. Ou seja, aqui foi só para ratificar, recurso já é substantivo, mesmo sem anteposição do mas com isso reforça. Aí prossigamos, ele fala, a palavra destacada é um adjetivo, qual fosse, qualquer uma fora essa, que tivesse anteposição por artigo, numeral, pronome ou adjetivo, passaria a condição de quê? Substantivo. Só para que você tenha em mente, o procedimento é chamado assim, substantivação, a chamada derivação imprópria. Derivação imprópria. Perfeito, candidatos? Futuros aprovados? Letra C, portanto. Deixa eu baixar aqui. Letra C. Passemos a ela. Letra C. Aí eu vou baixar para as letras D e E também. Vamos ver se dá. Dá não. Então vamos parar na letra C e D. Depois baixamos mais para a letra E. Senhores, acompanhem-me. Olha o que nós temos. C. Em. Hoje. Primeira coisa que os senhores percebem. Hoje. Palavra que nos remete ao quê, Moura? A um critério de
circunstância. Assim sendo, ó, circunstância, um sintagma, uma palavra, nós temos aqui quem? Um advérbio. Um advérbio. E aí falou em advérbio, é indicação circunstancial. No caso do hoje é advérbio de quê? De tempo. Aí ele nos diz: em hoje, um peso que vem ganhando notoriedade é o da autocontemplação. A palavra destacada é um substantivo. Equivocado. Remeteu à circunstância, seja por uma palavra, duas ou mais, uma expressão aí que seja, vai ter natureza o quê? Adverbial. Remeterá a alguma espécie de circunstância. No caso aqui de tempo. Até agora nada. Letra D. Em trabalhar. Já percebeu aqui, ó, já falamos a respeito. Trabalhar, terminou em R qualquer forma verbal, é forma nominal do infinitivo. E já sabe que esse carinha aqui é visto como o quê? Verbo. Porque quem nos é apresentado por meio de formas nominais, gerúndio, terminação em DO, particípio, ado e doada. Ou então, no caso, é infinitivo, o R é verbo. Aí ele nos diz, ó, trabalhar com o público e padrões fica mais interessante quando a proposta é ir além do senso comum. A palavra destacada é um verbo, perfeito. Ok? Checklist? Ok. Conjugado no infinitivo, acabei de confirmar. Ok. Perceptivo pela terminação R, mais ok ainda. Pode marcar, sua resposta ao item vai ser letra D de dado, futuro aprovado. Letra E, agora. Letra E dessa breve, mas esclarecedora revisão no que diz respeito aí ao perfil da banca AOCP. Vamos a ela. Letra E, senhores, olha o que nós temos. Acompanhe-me. Com o surgimento da fotografia digital, a proximidade dela com a população ganhou olha aí, uma nova. No meu entender, tanto poderá ser visto, como eu já o disse, como artigo, indefinido, ou a depender de quem produza isso, como um numeral cardinal, não é isso? 1, 2, e aqui estaria concordando com o substantivo, com o qual se relaciona que seria nova. Olha o que nós temos. Uma nova perspectiva. Os termos destacados são ambos artigos definidos femininos. Bom, esse primeiro azinho aqui estaria relativo a quem? Ao termo, deixa eu puxar para cá, ó. Proximidade. Seria sim um artigo definido. Seria sim isso. Mas o de baixo, como eu acabei de demonstrar, no mínimo é visto como artigo mais indefinido, não definido. Os artigos definidos, vez que acompanhem substantivos, seriam as, os, na condição de acompanharem substantivos. Para que sejam artigos indefinidos, uma, uns, umas, na condição de também acompanharem substantivos. A questão está errada por quê? Porque ele fala que ambos são artigos definidos femininos. Só o primeiro. O segundo é artigo indefinido ou numeral cardinal, forçando muito a barra. Beleza, candidatos? Confirmado então como item, como nós dissemos aí, resposta letra D de dado. Resposta letra D. Passemos à sexta questão então? Vamos a ela. Vamos ao próximo item. Temos o próximo item, deixa eu passar aqui. Olha aí, no item 6, ele pede pura e simplesmente para nós que analisemos a questão correta. Você tem, assinale a alternativa correta, pelo que ele nos apresenta aqui. Vamos verificar? Nós teremos, ó, e o futuro? Como nos projetamos nesse tempo que... Dica para os senhores, porque normalmente isso ocorre em qualquer banca, independente do certame ao qual os senhores se submetam. O que basicamente nos será apresentado com duas funções. Só para nos nortearmos aqui, ó, na questão, já que tem vários que destacados. Ou a partícula aqui, basicamente, não quer dizer que só seria isso não, mas basicamente, nós teremos o que enquanto conjunção integrante, ou o que na condição de pronome relativo. Como as identificar? Informação de ouro, muito importante, principalmente se tratando da OCP, vez que estamos analisando uma questão já elaborada pela banca. Ela deve repetir isso em alguma das avaliações, provavelmente na dos senhores aí. Que conjunção integrante permite que todo enunciado por ela introduzido seja substituído por isso, isto, disso,
ou disto. Acompanhe-me. Permite que todo anunciado por ela introduzido seja substituído por isso, isto, disso ou disto. Já o pronome relativo não. Só a partícula aqui. Observem bem, futuros aprovados. Olha aí, na OCP, que é o futuro, é o foco dos senhores. Pronome relativo. Só a partícula aqui nos permitirá substituí-la por o qual ou os quais, ou então, a qual ou as quais. Claro, mantendo relação com algum termo antecedente. Masculino singular ou plural, feminino singular ou plural. Analisando isso então, letra A, olha o que nós temos. E o futuro? Acompanhe-me com base nesses dados que ora lhes apresentei. Como nos projetamos nesse tempo, o qual, olha o que aqui, permitindo substituição por o qual, já que se relaciona com o tempo. Posso colocar no lugar dele aqui, o qual ainda não existe. Pode deixar isso. Esse aqui já está aqui como conjunção integrante. Entrego tudo o que faltava. Semana que vem, ou semana que virá, é o presente com a indicação de futuro, semanticamente viável e gramaticalmente também. Semana, como é que eu leio isso aqui, Moura? A qual vem, pronome relativo. Nos encontramos. Está combinado? Todos os termos em destaque têm função de conjunção integrante? Negativo. Temos 2 deles, já que permitem ser substituídos por o qual, a qual, os quais ou as quais, como sendo pronomes relativos. Letra A, portanto, equivocada. Letra B, nós temos aqui, há dias em que o tempo não passa, anda devagar, como se os ponteiros do relógio, alguém ainda usa modelo analógico, parecessem pesados, arrastam-se como se houvesse bolas de ferro em suas engrenagens. Predomina a linguagem, observem, denotativa. Só para efeito de esclarecimento e análise da questão, denotação é o aspecto real, objetivo concreto. Conotação seria o sentido figurado, conotativo, metafórico, que não é o caso. Há dias em que o tempo não passa, tempo passar, isso é característica humana. É para nos dar a ideia de quê? De lentidão temporal. Seria isso. Sempre que formos requeridos, a partir da leitura de um texto, a nossa interpretação do conhecimento de mundo, do conhecimento enciclopédico, do qual dispusermos, estaremos diante de uma linguagem conotativa, de uma linguagem figurada, de uma linguagem metafórica. E ele diz mais, como se ponteiros de relógio, alguém ainda usa modelo analógico, parecessem pesados. Ponteiros parecessem pesados, ou seja, demorados, o tempo não passasse. Tudo isso é conotação, é literatura. Arrastam-se como se houvesse bolas de ferro. Olha o caráter comparativo metafórico. A comparação conotativa não tem nada de denotativo. Letra B, portanto, também está o quê? Errada. Deixa eu passar para os senhores aqui. Letras C, D e E. Deixa eu passar primeiro aqui as C e D para análise. Letras C, D e E. Letras C, D e E. Perfeito. Letra C. Alguns eventos são tão traumáticos que, como esquadrinhou Freud em século atrás, são bloqueados pela memória. Estabelece, acompanhe-me, entre a primeira e a última oração. Primeira oração. Temos aqui uma intercalação, como eu já frisei para os senhores, né? Depois aqui o resto dela, que seria a última oração. Primeira oração. E aqui seria a terceira e última. Ele nos diz, temos entre a primeira e a última, a primeira e a terceira, oração, uma relação de quê? Consequência, ou também poderia ser chamada de consecução. Corretíssima, vou lhes provar por quê. Os elementos coesivos, os conectores que materializam essa relação, estão aqui dispostos, tão traumáticos que... E esse que, Moura, na verdade, introduz essa oração aqui, Ficaremos com: alguns eventos são tão traumáticos que são bloqueados pela memória. Perceberam? Isso aqui seria uma oração intercalada, aproveitando o ensejo. Tem outro elemento coesivo aqui, que é o como. Acompanhe-me, E esse como, basicamente, nos é apresentado em termos de relações semânticas conjuntivas, com 3 representações. Ou ele é causal, que não é o caso,
comparativo, que também não é, ou conformativo, que é a situação. Relação de conformidade. Ó. Como esquadrinhou Freud, ou seja, conforme, segundo, consoante. Seria com esta representação, senhoras e senhores, futuros aprovados nos exames aí elaborados pela OCP. Ou seja, relação de consequência, Moura? Pode marcar. Perfeito. Letra C. Materializado pelos elementos conjuntivos aqui, tão que. Sempre que vocês dispuserem de tão que, tanto que, são relações de consecução ou de consequência. Letra D. Em alguns eventos são tão traumáticos que, como esquadrinhou Freud, como de conformidade. Já me antecipei a questão. Como de conformidade. Um século atrás são bloqueados pela memória. O elemento de destaque estabelece uma relação semântica de comparação, embora seja possível, mas em outro contexto. Não é o caso aqui, como eu já lhes afirmei e comprovei aqui, ó. No lugar dele cabe conforme, segundo e consoante. A relação aqui é de conformidade, não de comparação. Comparação seria mais ou menos assim. Estude tal como ou como Mourão. Estude como Mourão, igual a, tal qual, assim como. Aí sim teremos uma comparação. Por fim, letra E. Deixa eu passar aqui. Letra E. Olha o que nós teremos nela. Letra E, senhoras e senhores. Deixa eu apagar aqui, já analisamos as questões anteriores. Letra E nos apresenta o seguinte. Jamais poderia ser. No dia 14 de março de 2023, 2019 é agora, já estamos aí em 2023, às 17h12, você estará no Largo do Boticário, no Rio de Janeiro, lendo o conto A Cartomante, do saudoso Machado de Assis. Os dois pontos são utilizados para apresentar uma citação indireta. A propósito, já mencionei isso. Basicamente, nos valemos dos dois pontos para que circunstâncias linguísticas? Citações indiretas, fala de um terceiro. Explicações ou enumerações, basicamente para esses três fatores. Observando aqui, jamais poderia ser. No dia 14 de março de 2023, às 17h, tá? Você estará no largo. Isso aqui, na verdade, é uma informação em tom ratificador, explicativo, adicional, esclarecedor, que em nada guarda relação com a chamada citação indireta. Leia-se citação direta como fala de um terceiro, tá, gente? Fala de um terceiro, de outra pessoa, que normalmente é demarcado como entre aspas ou por meio do travessão. Então isso só nos confirma que a resposta ao item, como nós dissemos, realmente é o item anterior, letra D. Deixa eu só confirmar que foi onde nós tivemos, desculpe, letra C, que foi onde nós tivemos uma relação de consequência. Letra C, portanto, é nossa resposta, damas e cavalheiros. Entenderam aí? E olha que interessante essa questão. A maneira como eles a elaboraram foi muito competente e profissional. Que se frise. Eles colocaram, independente da alternativa, né? Cada uma delas prestigiando um tópico. Muito interessante esse tipo de abordagem e bem pertinente às últimas provas da OCP. Vamos à última para acabarmos por hora. Esperamos aí. Em breve estaremos juntos. Como eu costumo dizer, tamo junto. É nós, é desse modelinho, certo? Item 7. Como é que nós temos aqui? Deixa eu passar para os senhores. Item 7. Partindo aí para a forma verbal. Para a forma verbal. Deixa eu apagar e dá para respondermos só com esses dados que nos são apresentados. A propósito, senhores, para posterior, para porvindouro contato, via das redes sociais aí, para que debatamos questões relativas atinentes a concursos, meu Insta, ó, @Prof. Moural, ok? @Prof. Moural e meu Face, nome de batismo, Fagner Moura. É porque já temos um lá, gramaticão, que é o meu isolado, né? O qual eu leciono aqui no IAP Cursos, por meio da rede presencial. E aí, como já está esgotado, graças a Deus, o pessoal sempre nos prestigiando e dando crédito ao nosso trabalho, criamos esse outro. Fagner Moura, Instagram, @Prof. Mourão e Fagner Moura. Guardo vocês por lá, para que nós interajamos aí. Beleza? Questão de número 7. Questão número 7. Olha o que nós temos. O tempo escasseia. O
que vocês têm aí? Escassear, o verbo escassear, ou seja, no sentido de tornar escasso, limitado ou delimitado. Ele diz, o tempo escasseia e os mesmos exatos 60 minutos que a física diz que uma hora contém, viram uma fração ínfima do tempo de que precisamos. Aí ele questiona, o verbo empregado nos mesmos tempo e modo, pergunta das mais corriqueiras, independente do nível da prova da OCP. Fundamental, médio ou superior. A propósito, a língua portuguesa, em verdade, é a mesma para todos os níveis. O que é que muda, Moura? Linguagem, critério ou perfil de abordagem. Mas o assunto em si, em termos de perfil, é basicamente o mesmo. Então ele mencionou aqui para que analisemos, tempo e modo. E ele quer o quê? Os mesmos tempo e modo que o verbo grifado na frase apresentada está grifado em. Muito simples. Nem precisaremos aqui do contexto, já que as formas verbais já nos são destacadas. Sempre que eles destacarem um termo, é bom dar uma analisada no contexto, Moura? Sim, mas em se tratando de uma topicalização como essa, tempo e modo, é saber, senhoras e senhores. Futuros aprovados, escasseia é forma do verbo escassear, flexionada no presente do indicativo. Questão interessante, porque você vai procurar dentre as demais. Por exemplo, letra A. O tempo é. Sua resposta. Presente do indicativo. O tempo é. Presente do indicativo. Letra B. Se pudéssemos. Por meio do auxiliar de conjugação, já percebo que se trata do modo subjuntivo, certo? E essa desinência aqui, SSE, é demarcadora do pretérito imperfeito do modo subjuntivo, senhores. Seria isso. Letra C. Efetivamente estou me lembrando. Já vimos hoje. NDO, nesta aula de revisão, é forma nominal de verbo do gerúndio. Letra D. Parecessem, já lhes disse. Essa desinência do SSE é demarcadora de quem? Pretérito imperfeito subjuntivo. Moura, e com relação aí, neste caso, ao auxiliar de conjugação. Tá aqui, lá atrás, o se. De novo, os verbos que se enquadrem na formatação modal do subjuntivo sempre haverão de estar acompanhados. Não logo antes, mas estará antes, em algum lugar, próximo ou distante, os chamados auxiliares de conjugação. Só aparece nessa formatação de modo. Letra E, por fim, você estará, senhoras e senhores, estará, consagra o futuro do presente do indicativo, só endossando e ratificando a informação de que, assim como escasseia, da forma escassear, que se encontra no presente do indicativo, letra A também nos apresenta a forma verbal em mesmos tempo e modo, que é o verbo ser, que se encontra aqui no é. Questão 7, portanto, e última desse aspecto revisional nosso, letra A. Então é isso, senhores, embora breve, mas sempre, como eu costumo dizer, intensa, nós temos aí a demonstração a vocês básica, digamos assim, quase que rapidíssima de nosso trabalho junto aos alunos, mas é que justamente faz potencializar as chances de vocês de aprovação, com nossa experiência de mais de 25 anos de mercado, principalmente no RN com aprovações na UFRN. Eu, professor Mourão, estarei por aqui, claro, encerrando esse instante, mas aguardando um encontro futuro com os senhores, e como eu costumo dizer, fé na missão, galera, tamo junto, é nós, é desse modelinho. Aguardo vocês no IAP Online. Um abraço a todos e fiquem com o Criador. E aí, candidatos, gostaram da revisão que o professor Mourão lhes preparou aqui? Então nos acompanhem por meio das redes sociais e IAP Cursos Online e recebam conteúdos e novidades exclusivas sobre o mundo dos concursos públicos. Até lá!